Hoje o assunto é educação e a gente vai falar a respeito de educação na sua essência. Olha que tem uma sacada no programa de hoje. É daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, hoje aqui no Canal 25 com a Ju Ferreira, velha conhecida nossa, tanto aqui da casa do Café Corporativo, do Canal 25 e também minha grande amiga pessoal. Obrigado por ter vindo, viu, Ju? Obrigada, Guina. Parabéns, esse estúdio novo, esse espaço novo tá incrível, viu? Pois é. Me lembrou aquela propaganda da Colorama, não sei se você sabe, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Olha, meu cabelo continua o mesmo, hein? O pessoal mais velho não vai saber, mas assim, o apresentador continua o mesmo. Procura lá no YouTube depois dessa propaganda. O apresentador continua o mesmo, mas o espaço tá incrível. Bem legal, né? Bem legal. O Espaço Dona Nice é um dos espaços mais concorridos aqui em Jundiaí em relação a eventos, a desenvolvimento dos eventos e festas, porque realmente foi uma sacada aqui do pessoal aqui da casa. E o Café Corporativo vem para cá já iniciando nessa parceria com o Espaço Dona Nice. Mas, Ju, me conta uma coisa. Hoje nós vamos falar a respeito de educação, não é isso? Isso. E educação na sua essência. Fora do ar, a Ju me falou o seguinte. A educação, ela é muito importante e aí a gente vai dissertar em coisas que são óbvias, né, que todo mundo já sabe, mas também algumas outras coisas que nós vamos trazer como nosso conteúdo. Mas a Ju, ela mostra que... existe uma metodologia para a gente chegar nessa educação que talvez seja corporativa. É isso, Ju? Na realidade, Vini, o que eu penso é o seguinte. Hoje em dia, a gente vem falando muito sobre desenvolver hard skills e soft skills. E que as hard skills, elas podem ser desenvolvidas aí já no dia de hoje pelos robôs. Então, tem muitas coisas que a gente faz que são hard skills que um robô poderia fazer. E o que nos diferencia hoje, né, assim, o que faz a gente ser competitivo no mercado de trabalho enquanto profissional, muitas vezes são as nossas soft skills. Acontece que essas soft skills, existe também um gap, né, do desenvolvimento dessas competências. E só para relembrar aqui quem está em casa e não viu o programa da semana passada, onde eles falaram o que era hard skills e soft skills, as hard skills são aquelas competências técnicas, né, para a gente desenvolver nosso trabalho. E as soft skills são as competências comportamentais, emocionais, sociais, que fazem com que a gente seja aí humano e consiga desenvolver esse trabalho em conjunto com outras pessoas, servindo e atendendo a pessoas. Até, olha um exemplo bom que a gente pode dar, né? Hoje a gente tem esse cafezinho aqui, que é um cafezinho coado, né? Aqui só é cenográfico, ninguém coa o café aqui, mas o café que nós temos aqui dentro é aquele café de bule mesmo, coado, né? E antigamente a gente tinha a pessoa que fazia o café, então ela tinha literalmente aquela medida correta de quanto de pó, quanto de água, se a água ferve ou não. E ela sabia fazer um café maravilhoso, né? Matéria-prima boa e tal. Mas na hora de servir aquele café, de repente a pessoa era grosseira e isso acabava incomodando o cliente. Hoje, nos cafés da manhã que a gente vai para os hotéis, por exemplo, já não tem mais ninguém servindo café, né? É um botão que você aperta, põe sua xícara, o café cai e você leva para a mesa. Quer dizer, o robô substituiu aquela pessoa que servia. Mas às vezes a gente ainda gosta, né, de receber o cafezinho e conversar com alguém e trocar uma ideia e falar a respeito daquilo. É isso? Essa é a diferença? É isso, exatamente isso. Assim, um outro exemplo que a gente poderia dar, assim, porque hoje, por exemplo, todo mundo está muito acostumado já a pegar e apertar o botão e fazer seu café. Sim. A gente pode até gostar, mas não sei exatamente se a gente... Hoje não está sendo claro que a gente pagaria mais por isso. Sim, talvez a gente não... Tem lugares que até você paga mais por isso, né? Mas se você pensar, por exemplo, em um serviço de salão de beleza,
Hoje até poderia ser desenvolvida um robô que fizesse a sua unha. Fizesse bem bonitinho, que tivesse nem lá os e que Jetsons, né? Você põe a unha que você ali, colocasse lá e que te entregasse, a máquina te entregasse a unha feita. Mas quando a gente vai no salão, a gente quer também essa conversa. Você quer chegar lá e contar uma história da sua vida, né? falar mal do marido, você quer falar, você quer contar uma coisa para alguém, né? E você quer ouvir coisas de volta também. Então, às vezes você vai lá e você descobre um negócio que você não sabia, sobre uma fofoca das celebridades, alguma coisa assim que, né, que vai ali melhorar seu dia, ou que vai fazer você dar uma risada, enfim. Sim. Então, essa interação também faz parte do trabalho daquela pessoa. Né? Então, esse soft skill de você atender bem ao cliente, perguntar as coisas, lembrar o nome dos seus filhos, perguntar as coisas que você quer falar e sentir um pouco desse momento. Então, qual é o momento de você ficar mais calado, você perguntar mais, você interagir mais, enfim. Isso ainda é o que nos diferencia. Acontece que essas soft skills, elas não são treinadas na escola. Então, assim, é muito difícil, porque o desenvolvimento dessas competências, ele não vem sendo feito de forma ativa e estruturada para as novas gerações. Então, a gente hoje tem uma geração que está super preocupada com o mercado, com o futuro do trabalho, com o mercado de trabalho. Porém, quem que está desenvolvendo essas pessoas para estarem ativas e serem úteis e serem importantes aí para o mercado de trabalho e para o futuro do trabalho? E esse é um ponto assim fundamental que a gente já vem falando. Quantas vezes a gente já não falou sobre isso, né? Que as empresas, aliás, que as escolas, elas ensinam muito as hard, né? Elas ensinam muito tecnicamente as pessoas, mas elas não ensinam as pessoas a viverem. De quem seria esse papel? Pois é. Essa é uma pergunta do milhão, assim. A minha proposta hoje é que essa revolução, ela parta das empresas. Mas muitas vezes a empresa fala, não é minha obrigação. Não é obrigação. Mas ninguém está falando em obrigação. Ninguém está falando em obrigação. Porque, assim, às vezes a empresa, o empresário ou o gestor fala assim, mas isso é uma questão do governo, da família, da escola. Tá, mas vamos lá. Se o governo não está conseguindo investir nisso, ou não está olhando para isso, porque tem milhões de outras coisas para serem feitas. Ou até porque o sistema público não permite, porque ele é muito burocrático, enfim, a coisa não anda, né? Exato. Se as famílias não estão sabendo o que fazer, né? Assim, eu estava lendo esses dias um livro sobre educação parental, porque tenho gêmeas, né? Vão fazer 2 anos agora, estão entrando na adolescência dos bebês. Põe a foto aqui. Tudo é não, tudo é choro, é se jogar no chão. Então, eu estava lá lendo um livro de educação parental. Mas quantos pais fazem essa questão da educação parental para ajudarem os filhos a lidar com as frustrações, com um não pode, com um é assim que tem que ser feito, né? Então, lidar com essa questão emocional mesmo da vida. Porque lidar com frustrações não quer dizer não ter frustrações, né? Não, não quer dizer saber, e isso vale também para a vida lá na frente, vale para a empresa lá na frente. Não existe aquele emprego, por mais que você ame aquilo que você faz, que você nunca venha ter um momento de decepção, um momento de transtorno, um momento ruim, não é verdade? Então, saber lidar com isso, né, Ju? Exatamente. Porque essa questão, por exemplo, da frustração é uma coisa que, por exemplo, a máquina lida super bem. Então, se a gente for comparar ali com a máquina... A gente perde. A gente perde. Então, se a gente não desenvolve isso, a gente perde. Porque se você for lá no chat GPT e falar, mano, como você é burro, juro por Deus, o robô não vai se importar. Ele não vai dormir pensando nisso. Ele não vai pensar em maneiras de piorar a sua vida. 15 mil maneiras de piorar a vida do Aguinaldo, porque ele escreveu isso. Mas se você falar isso pra mim, pode ser que eu faça isso. Sim. Então, se eu não souber lidar com essa frustração de entender, assim, falar, não, pera, Guina, então, por que você está me falando isso? Deixa eu entender, deixa eu melhorar, vamos conversar. Então, se eu não tivesse desenvolvimento dessa competência, que é uma competência de resiliência, de comunicação, de influência até, né? Que são, se você pega aquelas 15 competências que o Fórum Econômico Mundial definiu como as competências do futuro, a grande maioria são competências socioemocionais, são soft skills, são competências de relacionamento, são competências de regulação emocional. Se eu não tiver essa regulação emocional, se eu não conseguir me comunicar com você, a gente inviabiliza o trabalho.
E o robô não inviabiliza. Ele continua lá. Ele pode até falar assim, Aguinaldo, poxa, Aguinaldo. Vamos fazer um intervalinho, Ju? Vamos lá. Vamos lá, vamos chamar o Pellegrino aqui falando a respeito de segurança, ele que traz o nosso momento de segurança aqui, que traz as dicas de segurança da Ethics, do Grupo Ethics. Vai lá, Pellegrino! Saudações, pessoal! Hoje, na verdade, não é uma dica de segurança, e sim uma informação pública de grande relevância. Totens da eletromídia com interação online. 68% das mulheres paulistanas responderam pesquisa que se sentem completamente vulnerabilizadas em ponto de ônibus afastados e em lugares ermos, principalmente no avançado da hora. Pensando nesse público, a Eletromídia desenvolveu um projeto chamado Guarded Bus Stop. O projeto foi premiado 5 vezes em Cannes com o Leão de Ouro da mídia em 2023. A empresa mapeou pontos de ônibus remotos e ermos, colocando em seus totens anexos nesses pontos áudio e vídeo com sistema touch de atendimento que, ao ser tocado, entra um operador em ação fazendo a companhia para a usuária até a chegada do seu ônibus coletivo, garantindo assim em tempo real as gravações do atendimento oferecido e o melhor, sem qualquer custo ao usuário. Nossa dica de segurança de hoje é que as mulheres conheçam os pontos mapeados pela empresa e comecem a se proteger diariamente. Trata-se de uma informação de utilidade pública que deve ser anunciada. Parabéns à empresa de mídia pela ideia. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com a Ju Ferreira, que volta aqui ao canal 25, né? Sabe que aqui é a sua casa ainda, né? Eu sei, eu tenho saudades todos os dias de vocês, de tudo, do Café Corporativo, do canal. Muito bom. Ju, a gente está falando de educação, nós estamos falando dos desafios da educação, até de um estabelecimento de uma cultura. E aí, qual é a solução? Como é que a gente vai para uma... A gente já falou do problema, como é que a gente vai agora para uma solução? Guina, o que eu penso é o seguinte, a gente está falando sobre o futuro das pessoas, né? E sobre como melhorar esse futuro. Então eu acho que a gente tem que trazer para nós a responsabilidade de fazer isso acontecer. Então, para as empresas, desenvolver as suas pessoas, desenvolver a sua cultura é importante para o seu resultado como empresário, é importante para o seu resultado como empresa no mercado, mas também é importante para você desenvolver o mundo, né? O planeta, né? Para você poder entregar um mundo melhor para os seus filhos e tudo mais. Então, o que eu penso? Eu penso que hoje as empresas deveriam começar a fazer um plano de desenvolvimento dos seus colaboradores, passando por palestra, que as pessoas possam ser impactadas por outras pessoas que conhecem dessas questões, dessas competências que a gente está falando. Passando por realmente fazer um programa de treinamento para essas pessoas, mas também passando por usar as tecnologias, as novas tecnologias para conseguir desenvolver essas competências e essa cultura nas empresas que vão impactar as suas casas, que vão impactar a sociedade, que vão impactar o mundo. Eu vejo que até o nosso papel aqui como TV é esse. E eu gosto muito aqui do Canal 25, eu falei esses dias atrás com o Irineu e a gente falava sobre isso. O que eu gosto do Canal 25, além enfim, de todo mundo que a gente tem aqui internamente, é que é uma TV que não traz aquela cultura do desespero, sabe? Não é aquele negócio de vender o problema, o sensacionalismo, né? É uma TV que, se você pegar a grade do Canal 25, é o tempo inteiro tentando construir alguma coisa de bom.
É né? isso, maravilhoso. E eu percebo que fica todo mundo assim, a escola joga a responsabilidade da educação para os pais. A educação vem de casa. Os pais entendem que a obrigação é da escola, porque eu pago a escola tem que educar meu filho. A empresa muitas vezes fala, no mercado não tem. Eu tenho dificuldade de contratar porque o mercado está muito ruim, não existem pessoas preparadas. Tá bom, tá todo mundo reclamando e quem é que traz a solução, né? Pois é. Você sabe que eu tô trabalhando em 2 projetos, né, que são 2 edtechs aí, são 2 startups que estão trazendo exatamente isso, né? Então, uma mais na linha de preparar para viver esse mundo da tecnologia, mas também das competências socioemocionais para trabalhar no mercado. E outra mais na linha de ESG, de inclusão, em especial aí da questão de liderança feminina, inclusão das mulheres. E a proposta do modelo de trabalho é que as empresas patrocinem pessoas que não são da empresa a se desenvolverem. Porque é um negócio... Ou seja, faz seu papel social, né? Não é nem social, é que é um negócio que a gente às vezes acha, e muitas empresas que eu vou, as pessoas acham, putz, eu vou fazer isso que é um negócio de caridade, não é? Não é. Você está melhorando o mundo, né? Você está preparando pessoas que possam, inclusive, trabalhar na sua empresa. Porque eu vejo muitas empresas, muitos gestores, muitos empresários falando que está difícil contratar. Porque às vezes eu vou contratar e as pessoas não sabem escrever um e-mail, não conseguem trabalhar em equipe, ou não sabem a própria hard skill, ou eu quero contratar mais mulheres, mas é difícil porque às vezes as mulheres têm toda essa questão da questão familiar, etc. E elas acabam se perdendo nessa lida com jornada dupla, né? Em todo esse caminho e tendo muito mais dificuldade por estresse, por burnout, etc. Então, como que eu faço isso? Treino as pessoas. E aí você vai ter um pool de gente, assim, uma quantidade de pessoas contratáveis já preparadas para entrarem na sua cultura, né? Nessa cultura empresarial que a sua empresa tem aí de mudar o mundo, de melhorar, de ter resultados positivos, de produtividade, etc. E aí você pode contratar. Você pega os melhores, aí os que se deram bem, os que se desenvolveram mais e contrata. Mas sabe que você está falando uma coisa que eu ouço demais por aí, principalmente há 2, 3 anos atrás, que eu estava muito focado em pequena empresa. As pessoas falavam para mim, Aguinaldo, não adianta eu treinar, porque a hora que eu treinar meu colaborador, a hora que ele vai ficar bom, ele vai embora. Então eu estou treinando para o mercado. Pô, que bom se eu estou treinando para o mercado. Aliás, se o mercado todo fizesse isso, alguém estaria treinando para mim, né? Exato. E você vê, eu estive agora recentemente em Curitiba e o futebol paranaense evoluiu muito nos últimos anos. Haja vista que você tem aí o Atlético Paranaense com essa estrutura maravilhosa, você passa em frente ao estádio do Atlético Paranaense, parece um shopping, tão lindo que ele é. Mas houve um investimento ali, não é só financeiro, houve um investimento assim, cultural, de tornar Curitiba um polo do futebol também. Então ali você começa a criar novas formações, e isso trazendo para o ponto de vista corporativo, empresarial, é você criar no mercado mão de obra qualificada, porque daí na hora que você vai contratar, tem. Exato. Você cria uma cultura, olha, naquela região do país existe mão de obra. Por quê? Porque as empresas treinam. Né? É isso que você está dizendo? Exatamente isso. Exatamente isso. Assim, eu acho que muitas vezes as pessoas também não treinam porque elas fazem só a conta de quanto custa o treinador, quanto custa o programa, quanto custa a hora que essa pessoa vai ficar parada, etc. Mas quanto custa contratar errado? Se a gente fizesse aí uma planilha financeira mesmo, de falar assim, ó, vamos comparar investimentos aqui. Quanto custa você contratar uma pessoa que depois de 1, 2 meses você descobriu que aquela pessoa não consegue atender bem o seu cliente, não consegue performar bem no trabalho que você propôs para ela? Ou quanto custa treinar uma pessoa que fique anos na sua empresa, mas com uma produtividade baixa, ou com um relacionamento interpessoal com a equipe ruim? Causando estresse, né? Quanto custa isso? Se a gente fizesse essa conta mesmo, que é isso muitas vezes que eu faço quando eu vou falar com empresas, né? De a gente realmente entender que quando a gente compara esse investimento, vale mais a pena você treinar
Inclusive você treinar no mercado, falar assim, bom, ok, eu vou fazer agora um papel sim de responsabilidade social e vou incluir pessoas que não têm oportunidade de ter esse treinamento, de não ter oportunidade de ter essa capacitação, mas depois eu vou ter a possibilidade de contratar essas pessoas boas do mercado. É mais barato do que você contratar errado, do que você contratar mal, do que você contratar uma pessoa que vai sair depois de 2 meses, ou que você vai contratar uma pessoa que vai ficar anos na sua empresa, performando pouco ou atendendo mal. Sem dúvida. E eu lembro que no passado, quando eu comecei a trabalhar, ou nos primeiros 10 anos de vida profissional minha, eu me chateava muito se alguém viesse me chamar a atenção. O sujeito me chamava a atenção e levava para o lado pessoal. Era para mim uma ofensa. É como se ele dissesse para mim assim, Aguinaldo, você é isso ou você é aquilo. E depois de um tempo eu entendi que essas correções elas vinham para alinhar a minha rota. E ninguém estava dizendo para mim, Aguinaldo, você é isso ou aquilo. Mas sim, Aguinaldo, você está fazendo isso ou aquilo e isso não performa, isso não é bom. Né? E aí, quando você tem essa mudança de olhar para receber o feedback, é muito positivo. Daí você sabe o que faz com ele. Não, puxa, é nisso que eu tenho que melhorar só? Se eu resolver essa parada, eu me torno melhor? Pô, que bom, você me deu uma solução. É isso? É isso. E você sabe que, assim, por exemplo, esse assunto do feedback é um assunto que a gente poderia ficar também meia hora falando só sobre isso, né? Que as pessoas não são treinadas para dar feedback. E as pessoas não são treinadas para receber feedback, na sua maioria. Eu conheço muitas pessoas que passaram sua vida profissional inteira sem saber dar um feedback. E também passaram sua vida profissional inteira sem saber receber. Exato, chateando as pessoas. Então, depende de como a pessoa te fala, porque quando eu chego para você e falo assim, Aguinaldo, poxa, Aguinaldo, você sempre faz não sei o quê, você é assim. Você estigmatiza. Você estigmatiza, você rotula. E você não traz solução. É diferente de eu chegar para você e falar, poxa, Aguinaldo, acho que esse trabalho que você fez não ficou tão legal por causa disso. Por que na próxima vez você não faz desse jeito? Muito bom. Que é um negócio super simples, mas que não, as empresas não treinam para isso. Muito bom. Ju, vamos fazer mais um intervalinho que depois a gente ainda tem 1 minuto para conversar. Tá bom. Vai lá, Espaço Dona Anice, vamos conhecer. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, aqui no Espaço Dona Anice, nesse novo cenário, aqui falando com a Ju Ferreira. Ju, a finalzinho de junho agora, 2, 3 semanas atrás, eu estive em Salvador, eu fiz um trabalho lá, foram 3 palestras em Salvador, e à medida que eu saí de uma das 3 palestras, uma pessoa me abordou e falou assim, Aguinaldo, que bom que você veio trazer esse tema, porque isso vai ajudar na minha vida pessoal. Não é só o que eu vou fazer aqui na empresa, mas vai me ajudar no meu comportamento em casa, com a minha família. Eu vou passar isso aqui para a minha família. Eu queria ter gravado aquele trecho para depois colocar para o gestor da empresa, embora seja uma empresa que tenha muito investimento em educação. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz todo sentido, Guina. O que a gente aprende em casa, a gente leva para o trabalho, a gente leva para as nossas relações, a gente leva para todo lugar. O que a gente aprende na empresa também. O que a gente aprende na empresa não fica na empresa. Então vai para casa, vai para a sociedade, vai para os nossos amigos, vai para todos os nossos relacionamentos. Então é um investimento na sua empresa, no mercado e no mundo. Você está tornando o mundo melhor. Eu tô. Se quiser vai falar mais comigo, me procura lá. Muito bom. Todo dia eu tô fazendo isso. Excelente, Ju Ferreira. Ju Ferreira para mim é uma referência aí de conhecimento, de cultura. Eu acho essa mulher fantástica. Ah, tá? Obrigada, Guina, muito bom. Por ter me convidado. É sempre um prazer estar aqui com você. Tá certo, a casa é sua. E para você que está em casa, não deixe de acompanhar o Café Corporativo aqui também pelo YouTube, porque afinal lá nós temos um acervo de 301 entrevistas, você é 301. Olha, que olha chique. Só, este ano, semana passada, foi o número 300. Essa universidade em sua tela.
O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.